Eu sou João Felipe e esse é o meu canal. No vídeo de hoje nós vamos continuar com a lore de alguns jogos. Dessa vez não de Five Nights, mas sim da minha franquia de jogos favorita, Resident Evil. Bom, o primeiro jogo e o remake, eu vou contar a lore do primeiro jogo e do remake, tá bom? Porque o primeiro jogo e o remake, eles são basicamente muito parecidos, tá? Diferentemente do remake do 2 e do 3, que desviaram muito da história original, principalmente do 3, né? Que desviaram muito da história original. O remake do 1 é bastante fiel. Até demais, eu diria. Mas, como assim você vai fazer a lore do 1 se o 1 não tem uma campanha correta? Bom, existe um livro chamado Resident Evil Archives que conta o que acontece de verdade, sabe? O que cada personagem fez e o que aconteceu durante o jogo. Não é visto no jogo, mas fala no livro o que aconteceu. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou falar o que acontece neste livro. Porque o livro Archives, ele fala o que cada protagonista fez. Por exemplo, tem o momento que você fica em dúvida. Quem fica preso naquele lugarzinho que o Wesker prende a pessoa? É o Chris ou é a Jill? O Archives responde tudo isso. Tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar. Nossa história começa em 98. Julho, para ser mais específico. A equipe Bravo dos Stars, que são tipo uma força-tarefa, né? Não uma força-tarefa, uma força policial de Raccoon City, que é tipo o alto escalão da polícia de Raccoon City. E tem duas equipes dos Stars. A equipe Alpha e a equipe Bravo. A equipe Bravo tinha sumido há um tempinho. E a equipe Alpha foi investigar o que tinha acontecido com a equipe Bravo. Só que, bem, eles acharam o helicóptero da equipe Bravo e eles encontraram outra coisa também. Eles encontraram um corpo dentro do helicóptero e também encontraram os cachorros, aqueles cachorros que ninguém que jogou Resident Evil gosta, né? Eu sei muito bem. Eu também não gosto deles, eu acho eles chatos pra caramba. Enfim, os cachorros eles aparecem e eles começam a atacar. E o primeiro que cai é o Joseph Frost. É aqui que a história do jogo começa. Nós controlamos dois protagonistas, dependendo de qual campanha, o Chris ou a Jill. Mas aqui no Archive está tudo bem separadinho. Bom, o que acontece primeiro? A Jill ela se separa do Chris na corrida pra mansão, né? Eles acabam achando uma mansão no meio da floresta. E aí eles decidem ir pra procurar abrigo na mansão porque eles estão sendo atacados por esse bando de cachorros bizarros aí que eles não conseguem vencer. Bom, aí a Jill ela escuta um tiro, né? Ela escuta um tiro. Caso vocês notem que eu tô olhando pro lado, eu tô olhando pro meu resuminho aqui que eu fiz, tá? Ela escuta um tiro e ela vai em direção ao barulho do tiro, né? Com o amigo dela, o Barry. E ela encontra uma coisa peculiar. Ela encontra uma criatura que nós já sabemos ser um zumbi, devorando o corpo de Kenneth Sullivan. Então essa é a clássica cena do zumbi virando a cabeça do primeiro jogo, que é uma das cenas mais icônicas do Resident Evil todo, né? É uma cena que eu gosto muito, é uma cena que todos nós gostamos, e é isso aí. A Jill tenta atirar na criatura, mas ela não consegue, então ela corre pra sala de jantar e o Barry, que tava com a Magnum, né? Ele acaba atirando na criatura.
Bom, eles acabam indo pro salão principal, que é onde eles tinham marcado de ponto de encontro, né? Com o capitão deles, que era o Albert Wesker. Porém, eles não encontram o capitão. E a mansão é gigantesca. Tipo, gigantesca mesmo. Então, o Barry dá um abridor de fechaduras, né? Um lockpick, pra Jill. Pra ela conseguir se virar mais, né? Caso eles estivessem separados e tudo mais. E aí eles foram lá e seguindo por caminhos separados para continuar a investigação sobre o que tá acontecendo, né? Na mansão. Nisso a narrativa volta pro Chris. E ele tá se perguntando o que aconteceu, né? Mas, enfim, ele não tem muito tempo. Ele tá encontrando chaves velhas. Essas coisas que acontecem, tem uma moto passando ali na rua. E peraí. Ele tá ali encontrando chaves velhas. E aí ele tá ali e ele acaba encontrando, né, algumas coisas. Como é que eu posso dizer? Umas coisas bem peculiares, né? A principal coisa que ele encontra é o Forrest. Aquele zumbi lá bizarro que tem no remake, que tem aquele modo do Undangerous Zombie. Então, é. O coitado é um zumbi agora. O Forrest ele era dos Stars, mas infelizmente ele morreu. E ele acabou virando um zumbi. E o Chris ele atira sem hesitar porque era amigo dele e ele queria que ele descansasse em paz e que ele não continuasse vivendo como um zumbi. Tenso. Enfim, o Chris continua, né, a busca dele por pistas sobre o que está acontecendo. E ele acaba encontrando o Richard, que é outro membro dos Stars, com a médica da equipe, que é a Rebecca, que ele não conhecia, né, porque ela é novata. Digamos assim, ela é recentemente recrutada. E o Richard, ele tava precisando de um soro porque ele tinha sido envenenado, se eu não me engano, né? Então o Chris consegue trazer o soro. Que bom, né? Voltando pra Jill, a Jill ela encontra uma espingarda. E aí quando ela volta, ela fica presa numa salinha. E o teto começa a não cair, ele começa a baixar e ele ia esmagar ela. Só que aí o Barry aparece e ele consegue salvar ela. Beleza, é aqui que eles têm a frase icônica. You were almost a Jill sandwich. Todo mundo ama essa frase, né? Enfim. Depois de muitos enigmas e praticamente o jogo inteiro, né? Porque, gente, é muita coisa mesmo. No futuro eu vou refazer esse vídeo e aí ele vai estar mais completinho. Mas, por enquanto, vai ser só isso mesmo. Uh, Depois de muita coisa acontecer, o Chris ele encontra o Capitão Wesker. E, bem, ele também encontra a Lisa Trevor, que era uma mulher que acabou sofrendo experimentos. Enfim, bem grave. É, bem grave, eu diria. Enfim, eles conseguem derrotar a Lisa Trevor. Depois de muito mais coisa, eles acabam indo pra uma caverna. E a Jill encontra o Enrico Marini, que era o capitão da equipe Bravo. E ele avisa ela que tem um traidor na equipe. Só que, bem, ele morre. Simples assim, né? Ai, coitado. Enfim, mais luta acontece. E o Chris e o Wesker, eles lutam contra a Lisa Trevor. E a Lisa, ela vai de F. A Jill, ela acaba encontrando, né, uns arquivos. E ela descobre que a Umbrella, uma empresa farmacêutica que era gigantesca na cidade, era, na verdade, a pessoa que estava fazendo esses experimentos. A pessoa não, a empresa que estava fazendo esses experimentos. E o Wesker, o Capitão Albert Wesker, era o traidor e ele estava infiltrado lá, que ele era da Umbrella. A Jill vai até o confronto dele, só que lá ela é cercada por ele e pelo Barry, que o Barry estava sendo chantageado. Por quê? Porque o Wesker,
Ele disse que pegou a família dele. Só que não tinha, era blefe, mas enfim. Ele não podia arriscar, né? Ele não sabia, era 98, não tinha celular, né? Quer dizer, tinha, mas não era tão bom assim. E eles não podiam arriscar, né? Então, o Barry teve que fazer o que o Wesker estava mandando. E aí, o Barry teve que apontar uma arma na cabeça da Jill. O Wesker então mostrou a arma perfeita, a arma biológica perfeita da Umbrella, que era o Tyrant. Só que o Tyrant, ele não obedeceu às ordens do Wesker e acabou cravando as garras dele no Wesker. A Jill também encontrou o Chris, que estava preso, e aí e também se encontraram com a Rebecca, né? E aí eles quatro fugiram, só que antes eles tiveram que batalhar contra o Tyrant. E aí o Brad jogou, né, a arma final. E aí a Jill finalmente dá um fim naquela história. Ela destrói o Tyrant. Os quatro conseguem escapar e a mansão explode. E esse é o fim do primeiro jogo.